Nesse vídeo nós vamos saber por quais motivos um vereador pode ser cassado. Vamos entender também o que significa quebra de decoro. Que tipo de conduta do vereador pode ser considerada incompatível com o decoro parlamentar? Além disso, você vai saber também quem pode julgar e cassar um vereador. Será que é a própria Câmara de Vereadores ou é o Tribunal de Justiça? Então fica comigo até o final desse vídeo para não correr o risco de quebrar o decoro parlamentar e acabar perdendo o seu mandato. Se você chegou por aqui agora, muito prazer, eu sou a Renata Cunha e nesse canal você encontra conteúdos sobre atuação parlamentar, processo legislativo, Câmara Municipal de Vereadores, entre outras coisas relacionadas a isso. Então, você já sabe, mas não custa reforçar, se inscreve aqui no canal e aciona as notificações para receber os outros vídeos como esse que vão te ajudar a qualificar o seu trabalho, seja como vereador ou assessor parlamentar. Em relação a esse assunto, já te adianto que é indispensável que você conheça o Decreto-Lei 201 de 67, porque essa norma vai trazer algumas infrações, alguns atos que não são compatíveis com o desempenho da vereança, além de mostrar as regras do processo de cassação dos vereadores e do prefeito também. Então, sugiro fortemente que você, ao terminar esse vídeo, dê uma lida no Decreto-Lei 201 de 67, que é bem curtinho, e assim você vai conseguir fixar melhor esse conteúdo, combinado? Primeira coisa, sempre que estivermos diante de uma infração político-administrativa, nós não teremos um julgamento, um processo conduzido pelo Poder Judiciário, e sim pela própria Casa Legislativa, pelo plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Porque uma das funções do Poder Legislativo é também a função julgadora, em caso de infrações e crimes políticos do prefeito e infrações político-administrativas dos vereadores, cuja penalidade é justamente a cassação do mandato. E quais são os casos em que a Câmara Municipal pode cassar o mandato de um vereador, de uma vereadora? Quais seriam as condutas éticas e políticas dos vereadores que poderiam acarretar a perda do mandato? Lá no artigo 7º desse Decreto-Lei 201, diz que a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando? Primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. E terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com um decoro na sua conduta pública. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas condutas individualmente. A primeira, que seria utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Aqui na lei, obviamente, essa definição é super genérica porque não especifica que atos exatamente seriam esses. Mas a gente entende como ato de corrupção a utilização do mandato para favorecimento próprio ou de outra pessoa, ou para obter uma vantagem ilícita. E no nosso Código Penal, nos artigos 316 e 317, você encontra os tipos penais mais comuns relacionados à corrupção, que é exigir, solicitar ou receber vantagem indevida para si ou para outra pessoa, mesmo que seja fora da função ou antes de assumir, mas em razão dessa função, desse cargo que ocupa. Inclusive, só o fato de você aceitar uma promessa de vantagem indevida já caracteriza um ato de corrupção. E o que seria improbidade administrativa? A palavra probidade tem relação com a ideia de honestidade, integridade, aquilo... Desliguei o computador aqui sem querer. Aquilo que é moral, que é probo. Então, a improbidade é um ato ilícito praticado de forma intencional por um agente público contra os órgãos públicos que acarrete enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação aos princípios da administração pública. Os atos de improbidade, todas as penalidades estão na Lei de Improbidade Administrativa. Mas a própria Constituição também fala no artigo 37 sobre as sanções para quem pratica atos de improbidade e diz que esses atos importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Bom, voltando para as condutas que podem levar à cassação do mandato do vereador. A segunda seria fixar residência fora do município. Qual é a razão disso?
O mandato do vereador está ligado ao conceito de cidadania, as atividades restritas ao município, ao interesse daquela localidade onde o vereador exerce esse mandato, certo? Então perceba, existe uma questão ética em você ser vereador em uma cidade e morar em outra, porque essa distância possivelmente dificultaria ou até impediria o vereador de conhecer com profundidade os problemas do município, ele não conseguiria viver a vida política do município de uma forma plena ou atender aos seus eleitores de uma forma satisfatória. E o terceiro ato praticado por um vereador que poderia fazer com que a Câmara Municipal instaurasse um processo de cassação do mandato dele seria justamente o mais famoso, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro parlamentar, com decoro na sua conduta pública. Aqui vale a pena também a gente conversar um pouquinho sobre esse conceito decoro. Eu recebo muito essas perguntas dos meus alunos e também no meu Instagram. Aliás, me segue também lá no Instagram que tá cheio de conteúdo bem bacana para você, tá? E as perguntas são sempre nesse sentido. O que seria agir de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo? Que tipo de conduta do vereador poderia ser caracterizada como quebra de decoro parlamentar? E o que eu posso te dizer é que estamos diante de mais um conceito super genérico que pode significar muitas coisas. Mas, de uma maneira geral, decoro parlamentar é a conduta ou a postura individual que um representante eleito, aquela pessoa que ocupa um cargo, um mandato político, deve adotar no exercício do seu mandato, porque se espera que as condutas dessas pessoas sejam exemplares, que elas sigam os princípios, valores, normas morais da sociedade, como a honradez, a decência, a honestidade, etc. Então, toda ação praticada pelos parlamentares que não esteja de acordo com essa conduta esperada, essa conduta moralmente aceita, pode ser considerada uma quebra de decoro parlamentar. Então, se o membro do Legislativo e também o chefe do Executivo, também se aplica para ele, praticar algum ato condenável pela sociedade, tiver uma atitude que não seja condizente com o decoro exigido para o exercício da função pública, essa atitude pode ser caracterizada como incompatível com a dignidade do cargo, e com o decoro do cargo. Veja, por ser um conceito muito abrangente, no fim das contas, vai ficar a cargo da Casa Legislativa decidir e julgar se determinada conduta praticada pelo colega vereador quebrou ou não o decoro parlamentar. Mas, de novo, é um julgamento político que não cabe ao Poder Judiciário interferir, dizendo se esse comportamento é ou não um ato atentatório ao decoro, ok? Um processo desse só poderia ser judicializado, levado ao conhecimento do Poder Judiciário, se as leis não fossem cumpridas quanto aos procedimentos. Por exemplo, a formação da comissão processante foi equivocada, os prazos do processo não foram respeitados, o quórum para votação não foi o correto, não foi permitida a defesa do acusado, etc. Mas o mérito, o motivo da cassação, cabe somente ao Legislativo decidir, ok? O artigo 55 da Constituição também nos dá algumas sugestões do que seria incompatível com o decoro e fala que seria o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Legislativo, que seria uma delas. Então, por exemplo, os vereadores possuem imunidade, por suas palavras, opiniões e votos. Esse é um direito dos vereadores de não poder ser processado na esfera civil e penal. Então, se eventualmente acontecer ali de os ânimos se exaltarem no plenário e você acabar ofendendo a honra de alguém, você está protegido, imune de processo por calúnia, injúria, difamação. Mas na esfera política não é bem assim. Porque se você, nos seus discursos ou proposições, usar expressões que configurem crimes contra a honra ou que que façam incitação à prática de crime, isso pode ser considerado pela Casa um ato atentatório ao decoro. Outra coisa, a Constituição também fala lá nesse artigo 55 sobre receber vantagens indevidas, em decorrência do cargo que você ocupa. Então veja, além de ser um ato de corrupção, como nós já vimos, isso também pode ser considerado quebra de decoro parlamentar, porque você não poderia se aproveitar do cargo ali que ocupa para se beneficiar particularmente e tudo mais. E a Constituição deixa bem claro que o regimento interno pode definir e especificar melhor outros casos, outras condutas e irregularidades no exercício do mandato, como incompatíveis com o decoro parlamentar, permitindo assim a Câmara abrir um processo contra você.
E quais são as penalidades, né, que o vereador pode sofrer se praticar atos que afetem essa dignidade da Câmara ou se descumprir os deveres do mandato. Nesse caso, o vereador estaria sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas tanto no regimento quanto no Código de Ética e Decoro da Casa, como, por exemplo, poderia ser uma censura verbal ou escrita, suspensão temporária, né, dos direitos do exercício do mandato e, claro, a perda definitiva do mandato. Aliás, muitas câmaras não têm, né, mas seria muito importante se vocês tivessem aí na casa esse Código de Ética e Decoro Parlamentar, que cada Câmara Municipal tivesse esse código. Ele pode ser criado por meio de uma resolução e pode fazer parte ou não do próprio regimento da casa. Nessa resolução, vocês podem definir melhor os deveres fundamentais dos vereadores, as condutas e atos incompatíveis com o decoro parlamentar, né, e atos que atentem contra o decoro e as penalidades que a Câmara pode aplicar em cada caso. Bom, falamos sobre o que significa decoro e o que poderia levar a essa quebra de decoro parlamentar e talvez você queira me perguntar, tá, mas Rei, como funciona esse processo de cassação de mandato do vereador? O que exatamente uma comissão processante, se for instaurada na Câmara Municipal, vai fazer? Quais as etapas, os ritos, né, desse processo, caso seja apresentada uma denúncia aí contra um vereador? Só que para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai conversar sobre a comissão processante em outro vídeo. Por isso é super importante que você se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada por assistir e até breve.